esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, celebramos na fé e na esperança o sexto domingo da Páscoa. Nos aproximamos do final deste tempo particular, especial, no qual nós celebramos de um modo mais intenso a ressurreição de Jesus e a nossa participação na sua vida, por misericórdia e vontade dEle. Pedimos ao Senhor, já desde o início, que santifique os nossos pensamentos. Pedimos ao Senhor que toque as nossas palavras. Pedimos igualmente que Ele transforme e aqueça o nosso coração, os nossos sentimentos, fazendo com que cresça em nossos corações o desejo ardente de viver as virtudes que nos fazem mais santos. E esta beleza nós contemplamos no Evangelho que escutamos. Neste texto, nos encontramos em um momento dramático. É a despedida de Jesus. Ele vai ser condenado, morrer na cruz, ressuscitar e depois subir aos céus, como celebraremos próximo domingo, a ascensão do Senhor. Então é a despedida de Jesus. Eu fico a imaginar aquele ambiente, o sentimento que paira nos corações dos seus apóstolos, discípulos, e no de Jesus, certamente. Pensemos quando nos despedimos de alguém. Muitas vezes, não por ocasião da morte, mas por ocasião de uma viagem, de uma partida.
os sentimentos se expressam de uma forma mais intensa naqueles momentos. Aquele ambiente é um tanto quanto dramático para nós. Imaginemos Jesus, aquele que é o Messias, o Salvador, o Mestre, se despedindo dos seus discípulos. Queridos, é então neste ambiente que nos encontramos. E nosso Senhor, que é todo amor, voltado para a nossa salvação, voltado para o nosso bem, Ele que é o nosso defensor primeiro, fala aos seus daquele tempo e aos seus de hoje, que somos nós, a comunidade cristã. E o que ele diz? Quem guarda os meus mandamentos, a minha palavra, esse me ama. Há então um convite a permanecer com o Senhor. É aquele que nós meditamos domingo passado. Há um convite a guardar aquilo que Jesus, que o Senhor ensinou. Quem guarda os meus mandamentos, esse me ama. O amor. O amor perpassa todo o texto, a despedida de Jesus. É a virtude que perpassa aquele ambiente, os corações, o amor. Depois disso, Jesus diz: eu volto para o Pai, eu rogo ao Pai para que envie um outro defensor, para que vocês não fiquem órfãos. Olha que beleza, que segurança o Senhor transmite para os seus. Eu rogo ao Pai, quer dizer, eu rezo ao Pai, eu peço ao Pai para que Ele envie um outro defensor, quer dizer, Ele é o primeiro defensor, há um outro defensor, o Paráclitos, o advogado, o Espírito da verdade. Para quê? Para que os seus não fiquem órfãos. Na Sagrada Escritura, quem são os desvalidos? Os que ficam entregues à própria sorte. Órfãos, viúvas e estrangeiros. Ele não nos deixa entregues à nossa própria sorte, mas roga ao Pai para que nos envie um outro defensor, para que não fiquemos sozinhos, para que não estejamos sozinhos, entregues à própria sorte, mas que Ele, o defensor, o advogado, o Espírito da verdade, venha ao nosso encontro, e aquele que ama, que guarda, que acolhe, isto é, aquele que conhece e portanto ama a Jesus, o Senhor, o Espírito vem e habita dentro dele. Aquele que ama, o mundo não ama, então por isso não acolhe, mas vocês conhecem, e por isso ele vem e habita dentro de vós, o defensor, o Espírito da verdade. E o que faz o Espírito da verdade? Revela a essência das coisas, revela a verdade das coisas. Está a falar? Espírito da verdade. E qual é a essência daquilo que somos? Filhos e filhas de Deus, o Pai.
Portanto, queridos amigos, não estamos sozinhos. Em nenhum momento da vida estamos sozinhos. O Filho, nosso irmão e Salvador, o primeiro defensor nosso, roga ao Pai, que é misericordioso e nos ama, e este envia o Espírito da verdade, que está dentro de nós a nos defender, é nosso advogado. Ninguém é sem defensor. Todos aqueles que acolhem, que amam o Senhor, que guardam os seus mandamentos, têm dentro de si o Espírito da verdade, o advogado, o defensor. E isso é motivo de segurança, é motivo de alegria, de ânimo. Nosso Senhor, na despedida, dá ânimo aos seus discípulos. Mais do que isso, Ele concede aos seus discípulos segurança. Queridos, então assim caminhemos, também nós hoje, em meio à insegurança que nos toca a todos, por causa da grave crise sanitária e também de outras tantas situações que afligem os nossos corações, particularmente aqueles que mais sofrem, os pobres, desvalidos, desamparados, não estão sozinhos. O Senhor está com eles por meio do Espírito da verdade. E aqueles que guardam os mandamentos do Senhor também estão ao lado dos que mais sofrem e necessitam. É nesta verdade, tocados pelo Espírito da verdade, que os discípulos, os apóstolos, depois da morte e ressurreição do Senhor, anunciam o Evangelho. Na leitura primeira, nós entramos na missão de Filipe, que vai a Samaria, sai de Jerusalém e anuncia o Evangelho. E aquele que é tocado pelo Espírito da verdade, pelo defensor, anuncia corajosamente o Cristo, isto é, o Messias, crucificado e ressuscitado. E aquele povo, aquela gente, acolhe com alegria a mensagem anunciada. E ali, prodígios são realizados, demônios são expulsos, curas são realizadas. É tanto que os apóstolos que se encontram em Jerusalém escutam o que acontece, ficam sabendo o que acontece na Samaria e mandam Pedro e João para ir até a Samaria. E lá chegando, os apóstolos Pedro e João, sabendo que aqueles foram batizados, oram para que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, desçam sobre eles, pois eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E é por meio da oração dos apóstolos e da imposição das mãos que o Espírito desce sobre aquela comunidade. Aqui nos lembra o sacramento da crisma, imposição das mãos, descida do Espírito Santo. Poderíamos meditar sobre esta bonita ação, mas não vamos agora. Na segunda leitura, nós continuamos nesta beleza, conduzidos por este mesmo Espírito. E é o apóstolo São Pedro, na primeira carta, que diz: dai razão da vossa esperança. E como é que se dá razão da esperança nossa? Pelo testemunho de vida, pelo estilo de vida. É melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus,
do que praticando o mal. É assim que se dá razão da esperança pelo estilo de vida autêntico, coerente. E se tem um estilo de vida autêntico e coerente, quem tem dentro de si o Espírito da verdade, o advogado, o defensor, aquele que nos revela a essência das coisas, que nos revela o que é justo, que nos revela a vontade do Pai. Queridos, assim então, vivamos este tempo, sem medo, mas corajosos, porque temos um defensor oferecido por Jesus, o primeiro defensor, e pelo Pai eterno. É o Espírito da verdade, o nosso advogado. Só nos resta então uma atitude, aquela do salmista: aclamai o Senhor Deus, cantai salmos, hinos de louvor. Só nos resta cantar, louvar o Senhor com a nossa vida. Ontem, no programa A Voz da Paróquia Menino Deus, pela Mariana FM, nós meditamos a segunda leitura do ofício de leituras do sábado, uma oração na liturgia das horas. Era o comentário sobre os salmos de Santo Agostinho, e o tema era o Aleluia. E Santo Agostinho nos diz que o Aleluia deve ser entoado não simplesmente no tempo pascal ou na liturgia da igreja, mas este Aleluia, que significa louvai o Senhor, deve ser cantado, expressado com a vida, com o nosso estilo de vida. Queridos amigos, louvai o Senhor. Cantemos o Aleluia com a nossa vida. Cantemos o Aleluia com o nosso estilo de vida, com o nosso jeito de ser. Em um instante de silêncio, guardamos esta palavra e deixamos que o Espírito da verdade perscrute o nosso coração, afugente o temor que paira muitas vezes, o medo, as angústias, e assim fortalecidos por este defensor, por este Espírito, caminhemos seguros, mesmo em meio às trevas, mesmo em meio às sombras que aparecem na nossa vida.